Olá, estamos aqui com mais um Viver Plenamente, hoje abordando sobre a temática do Dia do Professor. É uma data histórica de uma profissão que já vem de muitos e muitos anos e temos conosco uma convidada para lá de especial, a Carla Chamorro, com quem eu já tive a oportunidade também de trabalhar, uma excelente educadora, uma excelente professora, que já teve diversas premiações e já participou, de vários concursos e premiações a nível nacional dentro da área da educação. Hoje, prefeita de Morro Reuter, uma gestora pública que faz um trabalho com excelência, né, Carla? Sejas bem-vinda. Bom, e a data do dia 15 de outubro, então? Ela homenageia os professores porque teve origem lá em 1827, quando o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, com a instituição das escolas e das primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores, que até então não existiam no país. Por isso, então eu resolvi convidar uma educadora que é gestora pública, que é professora, que já foi secretária de Educação e que tem um excelente currículo. Carla Cristine Wittmann Chamorro, prefeita municipal de Morro Reuter, professora universitária. Em seu histórico profissional, foi a primeira secretária de Educação de Morro Reuter de 93 a 2004, secretária de Educação de Picada Café de 2006 a 2012, onde teve a oportunidade de criar lindos projetos voltados a incentivo à leitura. Vereadora de Morro Reuter de 2013 a 2016, professora pública estadual na área de matemática desde 1986. Atualmente é professora na Unicinos desde 2005 e prefeita de Morro Reuter já em sua segunda gestão. 5º ano de gestão como prefeita, né? Como secretária de Educação, ganhou destaque no cenário nacional por colocar o município de Morro Reuter em primeiro lugar no estado e em segundo lugar a nível de Brasil. E se falando de educação, é um desafio imenso e a Carla, pelo seu dinamismo, pela sua garra, pela sua coragem de ir lá e fazer acontecer, também conseguiu essa premiação como o município então mais alfabetizado. Criou o Vale Livre em 2001, um voucher dado a todos os estudantes e professores de Morro Reuter para ser gasto em livros durante a Feira do Livro do município, porque não adianta só a gente fazer uma feira e não incentivar o professor a ler também. Inaugurou a Biblioteca Pública Municipal Érico Veríssimo de Morro Reuter, sendo a primeira biblioteca pública do Rio Grande do Sul inteiramente informatizada. Super importante isso aqui, principalmente agora no período que a gente está. Também inaugurou a Biblioteca Pública Municipal José Lutzenberger, de Picada Café, e instituiu uma biblioteca por escola com respectivos padrinhos. E foi a mentora do Obelisco do Livro na cidade de Morro Reuter, que foi destaque internacional, sendo motivo de matéria na revista Nacional Geográfica. Então a gente sabe que esse foi um período, Carla? Sejas bem-vinda aqui, de muitos desafios, pós-pandemia, o pessoal trabalhando de casa, com muita aula online. Tu sempre uma pessoa muito inovadora, já tinha criado uma biblioteca informatizada, já pensando em situações em que todas as pessoas pudessem ter acesso. Como é que foi esse desafio da pandemia para os professores? Qual é a tua visão como gestora pública, como professora, como educadora e com toda essa bagagem de conhecimento que você tem? Aline, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz aqui, podendo dialogar com você sobre educação. Nesse período de pandemia, foi um período extremamente difícil, como gestora e como professora, uma vez que à noite eu sou professora na universidade. Como gestora, foi um período de muita insegurança. No início da pandemia, nós não sabíamos o que fazer e como fazer. Nós fomos fazendo
porque todos os gestores faziam, né? Mas não tínhamos certeza da melhor ação naquele momento, né? Então, nós fomos aprendendo à medida que as coisas aconteciam, nós tomávamos providências, né? E um aspecto muito importante, que durante a pandemia, o trabalho coletivo entre prefeitos, né? Nós temos uma associação e nós fomos tomando decisões de forma coletiva, e isso também foi nos dando força no sentido de estarmos pensando em ações que pudessem estar protegendo a saúde dos nossos munícipes, né? Em relação à educação, foi um período de muitos desafios, né? Imagine nós, professores, fomos formados na proposta de ensinar na sala de aula, na presença do aluno, olhando para o aluno, né? Então, imagina nós planejarmos aulas ensinando de casa, ou seja, de forma remota. Né? E os professores mais velhos tiveram um pouco de dificuldade com tecnologia? Eu me incluo nesse contexto, né, de professora universitária, que há 15 anos vou para Unicinos todas as noites, né, para encontrar um grupo de alunos trabalhando na formação desses sujeitos para serem professores, né? Como ensinar por meio do computador? Como ensinar sem olhar, né? Sem estar presente, né? Podendo interagir, uma vez que eu acredito que a aprendizagem ela se dá pela interação também, né? Então foi um processo muito difícil, e isso também foi difícil para quem está lá na escola. Imaginem trabalhando com crianças de pré-escola, né? Ou ensinando o processo de alfabetização, que eu vejo que foi a etapa mais difícil, né? Séries iniciais. As séries iniciais, os anos iniciais. Como também eu, na área da matemática, como ensinar matemática sem usar um quadro, né? De que forma eu tinha que pensar e planejar atividades que fosse chamar a atenção do aluno, né? Porque nesse processo de ensino e aprendizagem, o aluno aprende quando aquilo que eu ensino toca o aluno, né? E sensibiliza o aluno. E de que forma fazer isso, se não da forma presencial, né? Então, foi um período de muita aprendizagem, mas de muita insegurança, né? E eu vejo esse sentimento mais difícil, uma vez que nós aprendemos a ensinar de um jeito e agora nós somos surpreendidos com um jeito diferente de ensinar, né? Da mesma forma, os alunos também se sentiram dessa forma, né? Como eu vou aprender sem ter a presença do professor, a presença constante do professor em sala de aula? Então, eu vejo que todo esse processo ele foi um processo de muita instabilidade, de perguntas e não de respostas, né? Porque nós não tínhamos respostas aos questionamentos dos professores, nós não tínhamos respostas aos questionamentos das famílias, tá? Que também não sabiam de que forma lidar com tudo isso, né? Uma vez que o aluno também viver um processo de ensino e aprendizagem sem a presença constante do professor é uma situação inusitada, né? Nós temos alunos que precisam da intervenção do adulto no processo de aprendizagem, e essa intervenção ela foi transferida para o pai e para a mãe, que também não foram, que não passaram por um processo, né, de adequação desse movimento todo. Então, eu vejo assim, foi muito difícil para todos. Foi difícil para o gestor, foi difícil para as famílias, foi muito difícil para os professores, né? Uma vez que nós fomos aprendendo à medida que as coisas iam acontecendo, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, assim como eu digo para os meus colegas professores, né? Nós não erramos, nós fomos tentando, fazendo e aprendendo coletivamente. E nesse processo a coletividade foi dando forças, porque aquele professor que tinha mais experiência, né, com o computador, com as ferramentas tecnológicas, ele foi ajudando aquele professor que desconhecia todo esse processo. Os mais experientes. Né? Então, assim, e os próprios alunos foram nos ajudando, né? Sim. Eu, como professora universitária, muitas vezes eu estava lá no Teams, numa aula, e eu tinha dificuldades, né? Eu preciso compartilhar com vocês agora um vídeo, aí eu coloco o vídeo, mas não tem som. Entende? Então, os próprios alunos foram nos ensinando, né? E nesse movimento, nós somos também testemunhando de que todo esse processo, ele é de ensino e aprendizagem. De quem? De aluno e de professor, né? Então, nós fomos aprendendo juntos. Eu acho que de tudo isso, nós vamos aprender, nós tiramos isso como ensinamento, né? De que no processo de ensino e aprendizagem, professor
e aluno aprendem juntos, pela interação, que pode se dar presencialmente, mas também de forma virtual. E eu te vejo como uma pessoa com uma visão à frente do teu tempo, né, Carla? Tu é muito inovadora, já tinha a questão da informática, da informatização de biblioteca, outros projetos teus, Sim. de uma visão, né, já prevendo que as pessoas poderiam acessar talvez de casa ou ter acesso e acessibilidade a materiais diferenciados, não só aquela biblioteca física, né, que nem de antigamente, mas já criando outros modelos inovadores. Eu acredito que isso também tenha contribuído de alguma forma. Na verdade, em Morroita especificamente, nós tivemos dificuldades, né? Uma vez que nós temos muitas localidades rurais. Nós temos escolas localizadas no centro da cidade, mas nós também temos escolas nas comunidades rurais. Isso eu ia lhe perguntar também. Como é que foi a questão de sinal de internet quando e nós temos dificuldade quanto a isso, se né? era com tarefas, se distribuía. Então, o que nós fizemos, assim, desde o início, sabe, Aline? Mesmo que as professoras trabalhavam de casa, nós tivemos todo um movimento da escola, e aqui eu quero deixar um registro muito importante às equipes diretivas e às próprias famílias, né? Uma vez que nós tivemos que aderir ao processo de atividades impressas, tá? Então, nós tínhamos a cada 15 dias, Aline, nós íamos ao encontro das famílias, tá? Então, nós tínhamos o ônibus escolar, né? Ele ia acompanhado da direção da escola, de monitores e de alguns professores que logo se colocaram à disposição de poder fazer esse trabalho. Nós íamos até as residências levar, né, roteiros de atividades impressas para que essas crianças que não tinham computador em casa ou que não tinham sinal de internet, ou era um sinal de internet que oscilava muito, porque muitas vezes o acesso à internet é pelo celular, é um celular que a família toda tem, né? Então, de que forma então, as crianças poderiam estar interagindo com o professor? Então, nós fizemos esse movimento, então, desde o início. E lá no meio da pandemia, nós já tínhamos crianças que estavam indo para a escola. Então, a prefeitura disponibilizava um transporte, nós buscávamos essas crianças em casa e elas tinham um atendimento individualizado na escola, tá? Então, com monitores e com alguns professores também, né? Então, essa foi uma estratégia que nós criamos na intenção de poder estar atendendo a todos. Uma vez que nós víamos e sinalizávamos, né, os professores viam que várias crianças não estavam correspondendo as atividades que estavam sendo encaminhadas, então, da forma pela internet, né? Ou pelas salas, pelo Teams, né? E pelo Classroom, como nós tínhamos também, então, esse acesso. Então, nós criamos estratégias, tá? Para que todos pudessem ter acesso à aprendizagem, né? Então, foi um período de muito trabalho, e aqui também eu quero registrar o meu agradecimento aos professores, né? Nós sabemos que foi um período muito difícil, eu digo, foi difícil para todos, né? Tanto para a família como para a escola, mas nós, professores, trabalhamos muito, né? Porque nós não sabíamos ensinar desse jeito, e nós tivemos que aprender na marra, né? Porque a universidade, ela não nos ensinou a fazer isso. Talvez nós temos para até... os professores tenha sido uma das profissões mais desafiantes, sim, a questão sim, de ter que porque, lidar assim, com tudo nós isso até e mudar. temos nos cursos de licenciatura, nós temos uma disciplina, uma atividade acadêmica que trabalha com tecnologias, mas não é suficiente, né? A gente aprende fazendo. E nesse fazer, nós não tínhamos ninguém nos assessorando, né? Então, nesse sentido, foi um período de muitos desafios, mas de muitas aprendizagens. E eu também venho dizendo, né, e os professores também já sinalizam isso, o aluno também voltou diferente para a escola agora. Desde o dia 10 de fevereiro, em Morroita, nós já estamos com aulas presenciais, 100% presencial, porque nossas turmas são menores, né? Nós temos a turma de 15, temos algumas turmas com 20 alunos, mas na sua maioria são turmas de 15 alunos, 18, 10 alunos, né? Então, os professores já em fevereiro retornaram às escolas e estavam ensinando de forma presencial. Mas este aluno que hoje está na escola, ele é o aluno que viveu 1 ano de pandemia fora da escola. Então, nós temos que também, né? Isso vai interferir no nosso planejamento de hoje. Nosso planejamento de hoje de que eles estavam cumprindo tarefas, que talvez o aprendizado não está exatamente igual como era um processo. E a Aline também, esse aluno, antes. ele tem agora um outro parâmetro também. Então, ele vai também exigir do professor que ele proponha atividades presenciais, mas que faça encaminhamentos que possam ser feitos de casa, né? Então, isso também faz com que há um outro nível de exigência da própria família e do próprio aluno, né?
E um outro fato também que a gente precisa considerar, de que esse aluno que está hoje lá, ele vem com deficiências, né? Nós tivemos muitas dificuldades e demorou até que a escola também conseguiu se organizar para poder estar encaminhando atividades para casa, né? Para poder estar ensinando sem estar sempre presencialmente com a criança, né? Então, hoje, o aluno que nós temos hoje, olha qual é o desafio do professor agora, ele é muito grande. Por quê? Porque nós temos uma base, né, nacional curricular que determina o que se deve ensinar por ano de ensino, mas nós também temos um ano de defasagem em que nós não conseguimos ensinar o que deveríamos ter ensinado. E o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar, né, para esse currículo que nós não demos conta ainda e olhar para o currículo de agora. E, paralelo a isso, é considerar que nós tivemos um aluno que estava em casa, né, que tinha um nível de exigência diferente e que está voltando para a escola e que também não vem, talvez, compartilhando, né, desse jeito que a gente quer ensinar agora. Então, assim, nós ainda estamos num processo grande de aprendizagem, né? De readaptação. De readaptação, sim, né? Muito bem. Seguimos em seguida com o nosso próximo bloco. Vamos chamar agora, então, os nossos anunciantes e os nossos patrocinadores. Em seguidinha, a gente continua com esse bate-papo aqui, super interessante, então, com a prefeita Carla. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, abordando a temática do Dia do Professor, com essa educadora, gestora pública e professora Carla Chamorro, que é a prefeita lá de Morro Reuter, contando um pouquinho da sua trajetória e das contribuições que ela, como profissional e professora na área da educação, sempre trouxe em termos de contribuição para a evolução em geral. Carla, falando um pouquinho dos desafios da educação em geral, como é que você vê hoje o processo educacional, quais contribuições, quais exemplos que Morro Reuter pode dar para outros municípios do Rio Grande do Sul, ou até a nível de Brasil, porque sempre foi um dos municípios que foi reconhecido como com premiações, né, a nível nacional e de Rio Grande do Sul, entre os maiores indicadores de qualidade de educação. Sim. Né? E, enfim, né? E diminuição da questão do analfabetismo, entre outros indicadores aí que a gente vê, que sempre está muito bem colocado. Sim. Por onde tu passa, aliás, tu bota todo mundo num ranking de boa colocação, né? Picada Café, Morro Reuter, que são os lugares por onde você passou como gestora educacional, sempre estão em índices educacionais e com níveis muito altos de padrões para o ensino público. Olha só, Morro Reuter, né, desde a sua emancipação, desde o início, sempre houve um grande investimento na área de incentivo à leitura. Era um município que não tinha nenhuma biblioteca pública, imagina em 1993, não havia biblioteca, e sempre nós acreditamos de que
A leitura, pela leitura, nós conseguimos, além do sujeito, ele qualificar a sua leitura de mundo, né? Ele também, ele lendo, à medida que ele vai lendo, quanto mais ele for ler, melhor ele vai falar, melhor ele vai escrever e melhor ele vai compreender a vida. Né? Então, sempre pensamos nisso, né? E desde a sua emancipação que o Imor Reuter vem tendo destaque neste aspecto, tá? Vivemos uma pandemia, né? E agora retornando, qual é o nosso primeiro entrave, né? E a nossa preocupação, nós temos uma preocupação muito grande com o processo de alfabetização, né? Diante disso, nós, na metade do ano, agora em julho, nós contratamos mais 22 professores, tá? De anos iniciais de educação infantil, para trabalhar no contraturno com as crianças, né? Uma vez que em Imor Reuter, até o 5º ano, as crianças, antes da pandemia, elas participavam do turno integral. Então, eles passavam em torno de 7 horas do dia na escola, né? Então, passando por todo o processo de ensino e aprendizagem e também participando de oficinas alternativas, né? E aí, diante, então, desse atual quadro que nós vivemos, nós contratamos agora esses profissionais para que eles pudessem, no contraturno, continuar o processo de alfabetização. Porque esse é o nosso maior desafio, é resgatar, né? Resgatar esse tempo que nós perdemos na pandemia e investir muito, principalmente nos anos iniciais, né? Uma vez que nos anos finais, os próprios professores já conseguem encaminhar algumas atividades a mais para que as crianças, os alunos possam fazer em casa numa perspectiva de recuperar, né? E de estar atendendo aos conteúdos que nós precisamos ensinar. A né? atividade geralmente extracurricular, normalmente ela entrava no processo de educação e de aprendizagem normal como um reforço daquilo que era passado no presencial. Isso. No entanto, agora se tornou o carro-chefe, né? Durante este ano, sim. a pandemia. Não é pós-pandemia, ainda estamos no processo. E agora, né? no processo de retorno, essas atividades extracurriculares, elas permanecem como reforço e entrou também um reforço de equipe de professores. Isso. Então, para ajudar nesse processo e melhorar. Porque antes ali, nesse movimento do contraturno, nós contratávamos muitos oficineiros, né? Professor de artes, professor de música, de teatro, né? E também nós tínhamos vários estagiários que ajudavam, né? Monitores que ajudavam. E agora não. Especificamente este ano nós contratamos professores formados, graduados, para poder continuar o processo de alfabetização. Né? O que é uma pena, porque dentro dos teus projetos de educação tu sempre levaste, né, Carla, a questão da cultura caminhando junto com a educação. Mas paralelamente, mas agora nós tínhamos que fazer uma opção. Mas, Aline, assim, eu tenho uma grata satisfação de te dizer que na semana passada nós inauguramos o Centro de Cultura de Imor Reuter. Né? Nós Parabéns. Tínhamos um prédio ao lado da prefeitura, junto à prefeitura, que é uma obra há 20 anos inacabada, e nós conseguimos agora concluí-la e instalamos lá o Centro de Cultura. Estamos com uma bonita exposição, no mês que vem já temos agendado uma exposição de brinquedos de antigamente, então nós vamos fazendo essas atividades junto com o currículo oficial, né? Mas é claro que a tendência no ano que vem é voltar às oficinas, né? Mas continuando a investir muito no processo de alfabetização, né? Que isso é muito importante. Eu sempre digo que, qual é o compromisso da escola? O compromisso da escola é que o aluno aprenda, é construir conhecimentos, né? Então, eu sempre digo, o professor é o especialista em ensinar, né? E o papel da escola é promover a aprendizagem. Essa tem que ser a nossa bandeira maior. Se promove a aprendizagem, sim, permeada pela cultura. Não tem como pensar em aprendizagem sem olhar a cultura. Eu não consigo separar isso, né? Para mim, educação e cultura está junto. E eu sempre vi os seus projetos educacionais muito ricos. Faz parte de todo esse processo. Tanto que nós criamos lá o Imor Reuter Científica, nós temos agora, no mês que vem, nós temos então essa exposição de brinquedos de antigamente, o resgate de brinquedos folclóricos confeccionado pelas crianças, e esse resgate ele se dá por meio de uma pesquisa de brinquedos de antigamente, que eles fazem com as suas famílias, eles vão confeccionar esses brinquedos, e paralelo a isso nós vamos ter várias apresentações de teatro, né, que vão resgatar a história com fantoches, história com
bonecos, né? Então, nós trabalhamos juntos, não tem como separar, né, Aline? A gente vai fazendo junto isso. O lúdico acompanha, a cultura Porque acompanha. é a escola que deve promover essas atividades também, né? Muitas vezes eu ouço assim, mas a comunidade não está acostumada a assistir teatro. Mas quem tem que trazer é o município, né? Então, como é que ela vai aprender a gostar de teatro se ela não assiste teatro? E nós temos que trazer bons espetáculos. E trazer acesso a isso. Então, assim, trazer bons espetáculos, porque ele tem que aprender a gostar o que é bonito e o que é bom. Né? Então isso é importante. E a gente faz isso. No mês que vem a gente vai voltar com o evento Arte na Praça. Morreuter, ele tem, se nós olharmos, né, nós somos abençoados, que a gente tem uma geografia maravilhosa, no sentido de que a nossa localização geográfica, né, destaca as nossas belezas naturais, mas nós temos o caminho das artes. Nós temos vários artistas que têm ateliê em Morreuter, né? Então, não tem como a escola não trabalhar isso. Nós trabalhamos de forma integrada. E os nossos profissionais de educação são muito criativos. Né? Então, assim, eles se apropriam do contexto de Morreuter para ensinar. Porque isso vai dar sentido à aprendizagem, né? Quando se parte do contexto de vida das crianças. Esse movimento dá significado à aprendizagem. E dessa forma que nós trabalhamos, né? E acreditamos que é dessa forma que a criança aprende melhor. A partir da realidade dela, a partir do lugar dela, a partir daquilo que ela tem. E ela precisa amar o lugar onde ela vive. Né? Então, isso é muito importante. Ela precisa aprender a cuidar desse lugar, a amar esse lugar, e mais do que isso, qual é o papel da escola? É dar condições para que ela possa mudar esse lugar, caso haja necessidade. Ela precisa ser autora, né? Ela tem que ter o sentimento de pertencimento desse lugar. E ela precisa ter condições para poder estar promovendo mudanças para esse lugar, para que possa ter melhor qualidade de vida. Esse é o nosso sonho de consumo. Né? A gente está num processo. E estamos trabalhando para que isso aconteça. E muito bem encaminhado nas tuas mãos, né, Carla? Eu digo assim, é uma equipe, né, Aline? É equipe. O sucesso ele só vai acontecer se todos estiverem trabalhando de forma integrada. Né? Então, são todas as secretarias, são todas as escolas. Eu sempre digo, quem dá vida à comunidade é a escola. Né? Nesse 1 ano de pandemia, as escolas estavam com as portas fechadas. Foi um ano difícil, foi um ano onde faltou movimento, né? Faltou acolhimento, faltou abraço. Mas mesmo assim as nossas escolas, mesmo estando com as portas, não podendo acolher as crianças da escola, elas fizeram um movimento. As nossas escolas, nossas direções e professores, elas iam ao encontro das crianças, Aline, a serenata. Nós temos escolas de educação infantil que foram em frente às residências, tá? Os professores foram ao encontro das crianças, mesmo de forma distante, usando máscara, levar alegria às famílias, né? E todas as escolas fizeram esse movimento. E isso é um processo para poucos, não é todos os lugares que tem que a pandemia nos ensinou a fazer. Equipe, mas que a pandemia ensinou e o pessoal teve união, despertou o interesse, muito também do amor pelo que se faz. Muito, que eu vejo muito carinho, muito, assim, por parte dos professores. No interior, a gente consegue, no interior do estado, normalmente a gente consegue vislumbrar isso ainda. Em municípios menores, né? Em municípios menores ainda se tem esse engajamento da comunidade, querendo se unir e pensar no bem comum e pensar no bem-estar do outro também, que é uma forma, né, não só de despertar a questão da cultura e do lazer e do aprendizado, mas da forma de unir a comunidade. A comunidade, sim. E nesse aspecto a escola é o centro de tudo isso. E a escola ocupa, talvez, um dos papéis mais importantes, se não o mais importante. Mais importante, sim, com certeza. Nesse com ponto. certeza, sim. E na tua opinião, né, em termos de exemplos, assim, do teu município, falando da tua realidade, Carla, o que a gente pode deixar de mensagens para que outras prefeituras tenham esse olhar, tenham esse cuidado, despertem esses aprendizados a partir da realidade dos alunos, né, para outros lugares também? Como gestora pública, pensando assim, o que você sugeriria ou deixaria de mensagem para que outras pessoas também pensassem desta mesma forma e trouxessem isso para a realidade brasileira? Porque não é todo lugar que tem isso. A gente aqui é privilegiado, artistas, um local, uma geografia linda em termos de paisagens
em termos de ponto turístico, Sim. né? Equipe engajada, mas não é todo lugar que é assim. Né? Eu vou falar assim da região, tá? Eu penso que todos os prefeitos, todos os meus colegas prefeitos estão fazendo seu tema de casa. Se vocês forem olhar, todos os municípios estão investindo, né, em informática, tentando dar condições, né, cada um do seu jeito, da melhor forma possível, para que nós possamos garantir a aprendizagem, né? Eu penso que o que é fundamental, que nós, enquanto gestores, continuemos investindo muito na formação dos professores. É muito importante que nós consigamos continuar investindo muito. Né? Formação continuada. Formação continuada. Todos os professores têm uma formação inicial, né? Muitos têm já curso de pós-graduação, outros já têm mestrados. Né? Quanto mais cursos eles tiverem, melhor será. Mas é importante que nós continuemos garantindo a eles horários de planejamento, horários de formação continuada, né? Incentivando os professores a continuar estudando. Eu sempre digo para meus alunos na universidade, se você escolheu ser professor, você precisa ter a certeza de que precisarás estudar sempre. Né? Nós nunca estaremos prontos. Nós vamos ser eternos aprendizes, eternos estudantes. Né? Então, acho que isso é fundamental. Perfeito, Carla. Muito obrigada por ter aceitado Eu que agradeço, o convite. foi um prazer conversar contigo. Te admiro um monte Eu como também te profissional, admiro. como professora, como educadora, como gestora pública. Né? Te agradeço imensamente pelo convite, por estar aqui hoje, né, conosco. E eu agradeço muito, foi um prazer poder estar conversando com vocês e dizendo que nós estamos todos num processo de aprendizagem. Né? Nós somos esforçados, eu penso que todos os gestores são muito esforçados, e o que nós queremos é o melhor para a nossa comunidade. E eu te desejo muito sucesso nessa caminhada, tem mais 3 anos pela frente de 3 gestão anos. pública. Né? E, enfim, vamos fechando o programa de hoje, então, com um feliz Dia dos Professores, para todos os professores que nos assistem de casa. E a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Obrigada, professor, àqueles que nos ensinam muito mais que teorias, que nos preparam também para a vida. Todo o nosso carinho e gratidão. Obrigada, Carla.